Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês, entre amigos, todos nos conhecemos já, né? Vamos falar a nossa introdução, como sempre, da nossa sociedade, da nossa regional, todos nós que vocês já conhecem. As características da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Então, são 19 regionais, mais 7 departamentos e um grupo de estudos. E nossa missão, é sempre bom ler isso, congregar, representar e defender os interesses profissionais dos cardiologistas do Estado de São Paulo, especialmente estimulando o progresso, a responsabilidade social e, o mais importante, que é o que a gente faz muito, a difusão do conhecimento em cardiologia. Então, tentar horizontalizar isso para todos, para que a cardiologia seja exercida da melhor maneira possível frente às evidências, e por isso trazemos ícones da cardiologia, um arritmologista, né, Carla, um grande arritmologista, que nos brinda com uma aula certamente muito boa. Os departamentos, não vou ficar aqui me atendo, mas o nosso lá é o primeiro, né, a Regional ABCDM. Só uma coisa interessante, nós também, o grupo de estudos é de cuidados paliativos, uma coisa que tem crescido muito. Nós já tivemos a oportunidade de ter uma aula dessa aqui, e que foi muito interessante, e é uma área relativamente nova para nós, que não estamos muito acostumados com esse tema aí. O site todos os benefícios da SOCESP, então, para quem é sócio, o site da SOCESP é dividido para quem é profissional de saúde e para o público leigo. A intenção sempre de educação médica e educação para o público leigo. O certificado, sempre ficarem atentos a isso, seguindo todas as normas, inclusive internacionais. É tudo agora online, nada mais impresso. Quem quiser pode imprimir, mas não tem necessidade, pode buscar lá no site. Esta é a nossa aula de hoje, e depois o Douglas vai só se ater mais a isso, e ficar atento sempre aos todos os nossos eventos. Sempre normalmente a última quinta-feira do mês, essa aula que seria uma aula magna, uma aula científica, e a nossa reunião de casos clínicos, que normalmente tende a ser a segunda quinta-feira do mês. Às vezes muda um pouco por causa de agenda de todos nós e dos colaboradores, mas enfim, a nossa próxima é dia 2 de maio, que vai ser lá no Alameda 7, em São Caetano. A gente tem procurado fazer nas cidades aqui, principalmente Santo André, São Caetano e eventualmente São Bernardo. Levem seus casos, é uma reunião muito informal, mas é uma que a gente discute muito, aprende muito com pacientes do dia a dia, né, que foge muito dos protocolos, muitas vezes do estudo, e que a gente tem que discutir e achar a melhor maneira de conduzir. Nosso congresso que está chegando, né? Então, o congresso da Sociedade de Cardiologia, 20, 21 e 22 vai ser no feriado, como sempre, mas é quinta, sexta e sábado, né? Se não me engano, é isso mesmo. E lá é um local que vai ter muita coisa boa, como sempre, além de uma congregação, de encontrar amigos que às vezes estão em outros estados. Para a gente isso é muito importante. O curso de atualização, que é sempre bom lembrar, esse é um curso excelente, a gente revê a cardiologia em pouco tempo, então a SOCESP patrocina isso, de 2 a 4 de agosto vai ser esse ano, sempre, a maioria das vezes, é no Centro de Convenções Rebouças. Congresso Brasileiro de Casos Clínicos, para quem não foi, ele é espelhado justamente nessa reunião de casos clínicos que a gente iniciou na sociedade aqui da regional, e esse congresso é muito interessante porque ele também tende a ter um formato muito informal em termos de pouco tempo de aula e muito tempo de discussão. Procurem ir, é uma coisa muito bacana, e voltando este ano vai ser em Campinas, não vai ser em Campos do Jordão.
porque a gente também é um lugar muito fácil de acesso para todos, e inclusive com aeroporto, então dá a possibilidade de pessoas virem de forma mais fácil. Os projetos que a SOCESP sempre está procurando incentivar no sentido de educação, então sempre aquela história da educação continuada, de levar a fazer essa ciência em virar benefício para a população. Então esse projeto Infarto é um dos projetos mais bacanas que tem, de educação realmente dos médicos, que vão trazer o benefício para o primeiro atendimento do infarto no pronto-socorro. Ainda, além disso, a gente tem o EPICO e o PINACLE. O EPICO é um estudo epidemiológico que traça toda a epidemiologia da nossa realidade do estado de São Paulo. E o PINACLE, que é também uma coisa que vocês devem participar, ele dá a oportunidade de você saber como está fazendo o seu atendimento, e você não tem, é uma coisa que dá um pouco de trabalho, mas você não precisa cadastrar muitos pacientes. Com poucos pacientes você consegue contribuir com a plataforma para trazer o benefício para o contexto geral e para você mesmo. Então você entra lá pelo site, é fácil se cadastrar, é fácil, não é difícil participar, e tem toda a orientação por lá, né? Centro de treinamento da SOCESP, para quem quiser, visitem a sede em São Paulo, lá tem muita coisa boa, e o centro de treinamento é uma delas. Então tem o ACLS, tem o PAUS, tem vários aí para vocês se atualizarem e, se quiserem, se certificarem, principalmente para quem está em linha de frente aí de atendimento de emergência. A nossa anuidade, hoje você consegue fazer lá tudo online. É muito importante se associar, porque é isso que traz justamente a condição de fazermos tudo isso que a gente faz. Então, o custo é muito pequeno, frente a todo o benefício que tem ser sócio da SOCESP. Procurem, quem ainda não o é, fazer parte, porque é uma ótima sociedade e traz muito retorno para quem é sócio. As publicações da SOCESP que vocês recebem, revista, quem é sócio recebe revista, os livros, como o Tratado de Cardiologia, que é um deles, né? Não sei se aqui tem os outros também. Então, livros que a Sociedade de Cardiologia junta com vários especialistas, muitos deles ícones da cardiologia, para trazer atualização. Espaço Memórias, essa é uma coisa interessante. Quem tiver, o pessoal mais antigo, fotos antigas, fotos de outros congressos SOCESP mais antigos, enviem lá, entrem no site. É uma coisa que é para contar ou recontar a história da Sociedade de Cardiologia. Todos tenham um bom evento, espero que todos aproveitem, e a gente, como sempre, fiquem à vontade posteriormente para explorar ao máximo a experiência do nosso palestrante de hoje aqui. Chamo o Douglas para dar continuidade. Boa noite, pessoal. Não vou me estender muito para nós ganharmos tempo e irmos ao que interessa, né? Hoje nós selecionamos um tema bastante velho, porém novo ao mesmo tempo, no aspecto que nós vamos abordar a fibrilação atrial, não o que vocês estão acostumados sempre, fibrilação atrial, risco de AVC, anticoagulação, etc, etc, que isso está bastante estudado, bastante discutido por todos vocês. Nós colocamos o tema um tanto quanto desafiante, né, que é fibrilação atrial não valvar, claro, é uma doença ou é um marcador de risco? Qual que é a diferença, qual que é a importância de uma fibrilação atrial, do diagnóstico de uma fibrilação atrial? A maioria aqui tem muita gente mais experiente, assim como eu, há 30 anos atrás, 35, 40 anos atrás, diagnosticávamos a fibrilação atrial, é uma FA. Muito bem, um abraço, até logo, parabéns, né? E não saía disso, a não ser um digital de maquinidina e mais nada, né?
Hoje em dia nós sabemos que todo esse panorama mudou. A fibrilação atrial tem muito além do que simplesmente uma arritmia e suas consequências deletérias, como um cardioembolismo, por exemplo. Então, nós queremos discutir além do cardioembolismo, além da arritmia como propriamente dito. Discutir aspectos fisiopatológicos e da importância que isso traz para um bom conhecimento e uma boa abordagem, como nós pretendemos. E para isso, nada melhor do que quem mais entende de FA, de acordo no meu ponto de vista, mas é unânime, né? Aqui no nosso Brasil, que é o Dr. Dalmo Moreira, que é chefe do Serviço de Arritmias do Instituto Dante Passanense de Cardiologia, doutor em Cardiologia e muitos outros títulos significativos que não vou entrar em detalhes. Mas a maioria eu sei que já conhece, portanto, sintam-se à vontade para desfrutar dessa aula e, no final, discutir abertamente com ele. Ok? Eu agradeço a presença de vocês e passo a palavra para o Dr. Dalmo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Douglas. Muito boa noite a todos. É muito prazeroso voltar a Santo André. Para mim é uma honra muito grande rever vários colegas aqui. Essa eu acho que é a 4ª ou 5ª vez que eu venho participar de eventos, sempre pela SOCESP. Algumas vezes vim por outros laboratórios, mas é muito bom estar com vocês discutindo esse assunto, porque realmente é bastante prazeroso para todos nós. O segundo aspecto que eu queria dizer é com relação a parabenizar a SOCESP regional do ABC, ABCDM, pela pujança, pelo vanguardismo, porque eu vi coisas hoje aqui que eu jamais vi em outras regionais. Eu participo, daqui a 2 semanas, 3 semanas, eu vou estar na regional de Araraquara, por exemplo. Eu tenho certeza que as pessoas têm muito que aprender com vocês aqui, que vocês estão fazendo esse aspecto da apresentação do pessoal, do patrocinador. Isso é muito gratificante, é muito interessante. Sem eles, a gente não consegue fazer esse tipo de evento, congraçar vários colegas aqui numa noite dessa. Realmente é muito prazeroso. O assunto também, realmente, sem dúvida nenhuma, ajuda. Parabenizar a Carla, parabenizar o Rogério, o grupo todo, pelo vanguardismo. Achei realmente muito bacana. Agora, mais interessante ainda é a minha responsabilidade, né? O Rogério falou uma série de coisas aí no começo que eu fiquei meio arrepiado. Falei, meu Deus, a sala tem que ser a melhor possível, porque senão eu vou me comprometer. Essa que é a verdade. É um assunto muito interessante. Eu vou trazer para vocês conceitos clínicos de fisiopatologia que trazem impacto no entendimento da fibrilação atrial. A gente vai trazer para vocês conceitos relacionados à arritmia propriamente e mostrar para vocês que a fibrilação atrial não é somente uma arritmia, é muito mais do que isso, é algo mais além de uma arritmia. Esses são os meus conflitos de interesse, mas para essa apresentação, indiscutivelmente, nenhum deles traz nenhuma influência e não tem nenhuma influência de nenhuma dessas empresas nessa aula. Todos nós sabemos que a fibrilação atrial é uma arritmia muito frequente na prática clínica. Ela acomete de 2 a 2,5% da população no Brasil, para vocês terem uma ideia. Num levantamento que a gente fez no Dante recentemente, com o setor de teleeletrocardiografia, a fibrilação atrial era responsável por 2,3% dos atendimentos em postos de saúde no estado de São Paulo. Você imagina a quantidade de gente envolvida nesse aspecto. A fibrilação atrial se complica com insuficiência cardíaca, todo mundo sabe disso, é a mais grave e mais frequente complicação da fibrilação atrial, mas tem uma complicação impactante, discutivelmente, que é o acidente vascular cerebral. E nós trazemos para os senhores aqui esse conceito que pacientes com fibrilação atrial têm 5 vezes mais chance de evoluir com acidente vascular cerebral, isso é muito importante. 1 em cada 6 AVCs acontecem em pacientes com fibrilação atrial. Um outro aspecto fundamental de entender é que o AVC isquêmico associado à fibrilação atrial ele é mais grave, ele é mais impactante, ele demanda mais tempo de internação, mais gasto no hospital, etc. E o risco de AVC, isso é fundamental em lembrar e entender, o risco de AVC persiste mesmo em indivíduos que têm a fibrilação atrial assintomática. Uma grande discussão que se tem na atualidade, hoje cada vez mais, é o papel real que a fibrilação atrial tem no contexto do AVC. Será que essa arritmia realmente é fundamental para nós pensarmos em tratar o nosso paciente preventivamente com relação ao AVC? Ou será que a fibrilação atrial marca o indivíduo que tem mais risco para o AVC? Ela é causadora ou ela é um marcador de risco apenas? Isso é muito importante entender. Se a fibrilação atrial é um fator causal, vejam, eu tenho aqui dados relacionados à trombose do apêndice atrial esquerdo, que é um fato. A trombose atrial propriamente é mesmo a trombose ventricular que pode acontecer. Nesse caso aqui, a fibrilação atrial funciona realmente como um fator de risco para o AVC. Como um fator causal. Entretanto, vejam que a fibrilação atrial está associada com uma série de doenças.
cardiopatia, insuficiência cardíaca, doenças genéticas, inflamação, várias doenças que no fundo, também são trombogênicas. Isso é muito importante. Se a fibrilação atrial fosse somente o causador de AVC, todo mundo que tem fibrilação atrial teria AVC. Algo mais precisa estar presente para que esse tipo de coisa aconteça. Eu trago para vocês alguns conceitos interessantes relacionados aí ao entendimento da fisiopatologia da fibrilação atrial e também sobre a trombose atrial e o seu papel no acidente vascular cerebral. Eu gosto muito de mostrar essa sequência de slides que mostra para a gente, traz para a gente uma ideia de como começa a fibrilação atrial propriamente. Isso é muito importante a gente entender. Se nós entendemos a origem dela, fica mais fácil entendermos a forma de tratar esse paciente. Isso é muito importante. A fibrilação atrial, ela se inicia pela interação desses 3 grandes fatores. É o chamado triângulo de Cumel. Philippe Cumel foi um francês muito inteligente, brilhante eletrofisiologista que idealizou esse conceito. Vejam, na fibrilação atrial nós temos inicialmente gatilhos. O que são esses gatilhos? É o que nós vemos no eletrocardiograma no nosso consultório, no hospital. A ectopia atrial, é a taquicardia atrial, são as taquicardias fundamentalmente. Vejam vocês que as ectopias atriais, elas são causas de uma série de problemas e cada vez mais hoje nós sabemos que isso é verdade. Aqui nós temos curvas de Kaplan-Meier, aqui mostrando para vocês o tempo de evolução em meses, aqui o percentual de evento que os pacientes são submetidos. Vejam que as ectopias atriais, elas estão muito mais associadas à fibrilação atrial. Vejam, os pacientes que têm muita ectopia atrial têm menor tempo livre, por exemplo, de ritmo normal, muito pelo contrário, tem muito mais fibrilação atrial. Os eventos cardiovasculares são muito mais frequentes nos pacientes com ectopias atriais. A mesma coisa o AVC, a mesma coisa a insuficiência cardíaca, ou seja, a ectopia atrial é um problema. Mas será que o problema é a ectopia ou é a arritmia causada pela ectopia? No caso, a fibrilação atrial. A gente vai ver esses detalhes daqui a pouquinho. Vejam, senhores, que analisando-se a prevalência de ectopias na prática clínica, notam os senhores que com o envelhecimento, a prevalência dessas ectopias aumenta por faixa etária, ou seja, a incidência aumenta com o envelhecimento. E se você pegar a curva de prevalência por faixa etária ou de incidência de fibrilação atrial com envelhecimento, você vai ver que essa curva é muito semelhante à das ectopias atriais, indicando que realmente deve ter alguma relação entre a presença de ectopias isoladas ou até mesmo complexas, por exemplo, em pacientes de risco para fibrilação atrial. Essa é a nossa estatística lá no Dante Pazzanese, com mais de 1.102.000 eletrocardiogramas realizados pelo setor de teleeletrocardiografia. Vejam vocês que não é diferente do que eu mostrei anteriormente. Aqui nós temos a prevalência de ectopias atriais, aqui de taquicardias atriais. Vejam, homens e mulheres, à medida que envelhecem, começam a aumentar as taxas de ectopias atriais nessa população. O mesmo acontece com relação a taquicardias atriais, indicando, portanto, que o envelhecimento, o ganho de idade realmente está associado à maior chance do paciente ter ectopia atrial. E por que eu chamo muita atenção disso? Porque ela é a origem de tudo. Eu vou mostrar para vocês exatamente esse aspecto. Esse é um estudo muito interessante, publicado alguns anos atrás, um estudo europeu muito interessante que avaliou basicamente a importância que a ectopia tem em pacientes assintomáticos, sem doença cardíaca e que apresentavam ectopia atrial. Foram 678 pacientes avaliados na faixa etária entre 55 e 75 anos e observou-se que, à medida que se aumentava a carga horária de ectopia ao holter de 24 horas, aumentava-se nitidamente o risco de fibrilação atrial e também de acidente vascular cerebral, dando suporte a que os estudos anteriores mostravam para a gente. Então vejam vocês, quando os pacientes apresentam mais de 30 ectópicos por hora, notem que as chances de AVC e também de fibrilação atrial aumentam. Aqui nós temos a mortalidade por AVC, aqui a hospitalização por FA, e vejam, os pacientes que apresentam-se com ectopias têm uma evolução pior do que os pacientes que não têm ou têm menos ectopias. Isso é muito importante. Ectopia, portanto, é um fator de risco importante nessa condição. E há muitos anos atrás, exatamente 10 anos atrás, nós apresentamos um trabalho na SOCESP, no qual nós avaliamos a prevalência de ectopias atriais em indivíduos com a faixa etária acima de 60 anos, comparando-se os pacientes com fibrilação atrial paroxística e aqueles que não tinham FA paroxística. A gente queria saber
se o paciente que tinha FA paroxística tinha mais ectopia ou taquicardia atrial. Nós pensamos isso há 10 anos atrás. Vejam vocês, aqui na cor ocre, nós temos o paciente sem fibrilação atrial, aqui em azul os pacientes com fibrilação atrial. Vejam, os pacientes com FA têm muito mais ectopia atrial, obviamente durante ritmo sinusal, são FAs paroxísticas, muito mais par de ectopia e muito mais episódios de taquicardia atrial, e essas diferenças são altamente significativas, indicando que realmente o registro de uma ectopia atrial no eletro ou no Holter é chamativo com relação a maior risco de fibrilação atrial. Muito bem, o gatilho é a porta de entrada, é o início de tudo, é a forma que nós temos para provocar a formação do que nós conhecemos como substrato arritmogênico. O gatilho, ele detona o surgimento da fibrilação atrial e o substrato mantém a fibrilação atrial. Nós, clínicos, temos que lutar para que o gatilho não forme o substrato. Porque uma vez o substrato formado, acabou, a fibrilação atrial vai se manter. E reverter, normalizar isso aí, às vezes é muito complicado. O substrato, ele é bastante complexo. Vejam vocês, nós temos aqui uma avaliação de pacientes nossos do ambulatório com relação às características de remodelamento que nós clínicos podemos observar no eletrocardiograma de pacientes ambulatoriais. Nós avaliamos as características de ondas P de acordo com os COACHADs e SARS-2-VASC em pacientes que não tinham história de fibrilação atrial. Nós pegamos uma centena de doentes do nosso ambulatório, analisamos o eletrocardiograma desses pacientes com relação à onda P e categorizamos esses pacientes de acordo com os COACHADs deles. E queremos saber se quanto pior o CHADs, mais chance desse paciente ter remodelamento traduzido aí pela alteração da onda P. E vejam, senhores, aqui, por exemplo, nós temos à esquerda os COACHADs abaixo de 2, aqui o grupo de pacientes com os COACHADs acima de 2, nós avaliamos a duração máxima de P, a dispersão de P e o coeficiente de variação de P. Máxima de P significa maior onda P do eletro. A dispersão de P seria a diferença entre a maior e a menor duração de onda P. E o coeficiente de variação seria o desvio padrão da média dessas ondas P. E vejam vocês que os pacientes que têm score CHADS 2 maior ou CHADS 2 maior do que 3 têm muito mais ondas P máximas, tem muito mais dispersão de onda P e tem muito mais coeficiente de variação de onda P, indicando que esses dados são altamente significativos, indicando que quando pior o CHADS do cara, ou seja, quanto mais doente é o paciente, mais chance esse paciente tem de ter remodelamento atrial, mais chance ele tem de ter esse remodelamento. E a nossa preocupação, num outro estudo que nós apresentamos também naquela época, era saber se os pacientes que têm fibrilação atrial paroxística têm mais score CHADS do que aqueles que não têm fibrilação atrial. Parece algo muito simples, mas deu uma informação muito interessante para a gente. Vejam os senhores aqui que na cor mais clara é o paciente com FA e na cor mais escura o paciente sem FA. À medida que piora o score CHADS do paciente, ou seja, à medida que o indivíduo é mais doente, mais hipertenso, ou tem insuficiência cardíaca, ou tem história prévia de AVC, ou é diabético, etc., que são os componentes dos score CHADS, vejam que a barrinha mais clara começa a aumentar o seu percentual de predomínio nessa escala, indicando que a piora do score CHADS está associado realmente com maior prevalência de fibrilação atrial, contrariamente ao que acontece nos pacientes que não têm fibrilação atrial. Então é muito importante entender que o estado de doença do indivíduo categoriza esse paciente como sendo de mais risco para fazer fibrilação atrial. Então é um conceito que nós temos que ter. Eu chego no consultório, um paciente que tem 75 anos, ele é hipertenso, diabético, tem algum grau de insuficiência cardíaca, é um paciente que tem risco para fazer fibrilação atrial, ponto. Isso é muito importante, nós temos que ter isso em mente quando encontramos pacientes com isso. Outro aspecto importante é que esse remodelamento que nós encontramos no nosso paciente, ele é traduzido simplesmente no nosso eletrocardiograma de beira de leito, no teu consultório. Vejam, o paciente que tem fibrilação atrial, ele apresenta uma onda P de muito mais duração, muito mais entalhes, muito mais rebuscada, muito mais entalhada, duração mais longa, comparativamente aos pacientes que não têm fibrilação atrial. Isso aqui é uma imagem obtida com superposições de várias ondas P de pacientes que se apresentavam com e sem fibrilação atrial. E vejo que o paciente que não tem FA tem uma onda P lisa, bastante apiculada, normal, duração normal, e o paciente que tem fibrilação atrial tem ondas P mais alteradas. Então está ao nosso alcance no consultório observar a onda P do meu doente. Ela é alterada? Ela está alterada se esse paciente tem remodelamento e devemos considerar isso. E esse é o conceito simples que está muito em voga na atualidade,
que é o chamado bloqueio interatrial. Isso aí existe desde a década de 60, não é nenhuma novidade para ninguém, mas com o advento dos conceitos modernos de fibrilação atrial, com o advento do conceito de que a população hoje vive mais, nós temos muito mais paciente idoso na prática clínica, esse tipo de bloqueio ganhou um valor muito grande. Vejam que o bloqueio interatrial é muito fácil de ser diagnosticado. Nós temos a onda P com duração acima de 120 milissegundos, vejam vocês. A onda P se apresenta do tipo plus-minus, vejam, positiva, negativa, nas derivações D2, E3 e AVF. E essa característica diz respeito ao bloqueio nesse feixe aqui, que é o chamado feixe de Bachmann. Nós temos aqui o nó sinusal, os feixes internodais. O nó sinusal, ele emite esse feixe que comunica o nó com relação ao ato esquerdo para ativação quase que simultânea das duas câmaras. Um bloqueio nesse fascículo faz com que nós tenhamos modificações nas características da onda P. E qual que é a repercussão clínica disso? Qual é a repercussão hemodinâmica disso? Dados de ecocardiografia comprovam isso para a gente. Vejam que pacientes que se apresentam com bloqueio interatrial têm uma ativação atrial esquerda retardada. Você tem um assincronismo de ativação atrial. Isso provoca aumento do volume atrial esquerdo, isso traz aí uma anormalidade da função reservatória do ato esquerdo, a função contrátil do ato esquerdo. Além disso, vejam que maior bloqueio interatrial aumenta o risco de fibrilação atrial por conta da chamada dispersão de repolarização. Ou seja, você tem diferentes períodos de repolarização atrial e isso é um fator pró-arritmogênico. Então, a simples observação de um paciente que tem uma onda P alterada no eletro, coisa muito simples que as pessoas muitas vezes não valorizam, diz para a gente muita informação com relação ao risco desses pacientes apresentarem essas alterações muito sérias que predizem fibrilação atrial. E vejam vocês que o bloqueio interatrial é preditor de trombose atrial esquerda e também é preditor de tromboembolismo sistêmico, incluindo acidente vascular cerebral. Esse é um caso nosso de um paciente portador de miocardiopatia hipertrófica, ele tinha 38 anos nessa época, e vejam a onda P desse camarada, uma onda P bastante alterada, bastante longa, de duração aumentada, de um ato esquerdo de 50 milímetros de diâmetro, e vejam vocês o componente positivo, negativo, chamado plus-minus, ou P terminal na derivação V1, que é o chamado sinal de Morris, que é bastante familiar para todos os senhores. Esses dois achados, esse entalhe da onda P, mais esse achado aqui, tem uma predição muito grande para a fibrilação atrial. Esse paciente tinha episódios frequentes de taquicardia atrial na gravação do Holter de 24 horas. Se nós juntarmos as duas informações do bloqueio interatrial presente, que denota para a gente um remodelamento atrial estabelecido, juntamente com os coachados, que diz para a gente que o paciente é mais doente, nós podemos aquilatar aí qual é o risco que esse paciente tem real de ter fibrilação atrial. E vejam os senhores, nesse estudo, mostrando para a gente que a incidência de fibrilação atrial aumenta na vigência do bloqueio interatrial associado ou não aos coachados elevados. Aqui nós temos o que acontece, uma prevalência maior de fibrilação atrial nos pacientes com bloqueio interatrial em relação àqueles que não têm bloqueio interatrial, e aqui com relação aos coachados, um aumento muito maior das taxas de fibrilação atrial somente pelos coachados aumentado. E se eu uno as duas informações, vejam aqui vocês, os coachados alterado acima de 2 mais o bloqueio interatrial, eu aumento em 13 vezes, 12,8 vezes, 13 vezes eu aumento a chance desse paciente evoluir com fibrilação atrial. Então esse é um conceito simples que você obtém basicamente pela entrevista do paciente no consultório, com um simples eletrocardiograma você consegue estratificar o risco do seu paciente sem dúvida nenhuma. E esse outro estudo confirmou exatamente os mesmos dados com relação especificamente aos coachados. Eu gosto de insistir nesse negócio porque o CHADS ajuda a gente a entender quem é o indivíduo mais doente. E vejam, senhores, que nós temos aqui a presença de eventos cardiovasculares, particularmente aí no caso a fibrilação atrial, de acordo com os coachados que esses pacientes apresentam e também com relação ao número de ectopias. Vejo que aumentando o número de ectopias eu aumento a chance desse paciente apresentar a fibrilação atrial. Se eu aumento os coachados desse paciente, eu aumento a chance desse paciente ter fibrilação atrial. Então, uma mensagem simples para o nosso consultório é: paciente com CHADS alto, muita ectopia atrial, lente nele, porque esse é o cara que realmente pode trazer complicação tromboembólica para você. Se associado ou não à fibrilação atrial, isso é uma outra história que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vejam a relação que existe entre os CHADS 2 e o risco de trombose atrial esquerda, independente de fibrilação atrial. Isso é muito importante.
Nota os senhores aqui na abscissa, os coachados do paciente, e aqui na ordenada a prevalência de trombose atrial, somente pelo fato do paciente apresentar o score Chades aumentado, eu aumento e muito as taxas de trombose atrial nesse estudo. Vejam, eram 674 pacientes, dos quais 7,2% deles tinham trombo em apêndice atrial esquerdo, indicando que o score Chades desses doentes identificou pacientes com maior chance de apresentarem trombose intra-arterial. E repito, sem ter fibrilação atrial associada. Um outro aspecto importante diz respeito ao conceito que nós devemos ter com o nosso paciente com relação à doença envolvida na origem da fibrilação atrial. É uma constelação de fatores, por exemplo, começando aqui, um perfil lipídico alterado, paciente com HDL baixo tem mais chance de fazer fibrilação atrial, paciente diabético em relação especificamente a aspectos inflamatórios e também a doença vascular atrial. A doença vascular propriamente, a fibrilação atrial, está associada com disfunção endotelial que está presente também no diabetes, a coronariopatia, a insuficiência cardíaca, a obesidade, que é o mal do século, indiscutivelmente. Nós sabemos que paciente obeso tem mais chance de ter hipertensão, mais chance de ter diabetes, mais chance de ter disfunção endotelial, etc. Inatividade física, doença renal crônica é muito em voga na atualidade. Com o envelhecimento populacional se vê cada vez mais pacientes com doenças renais na clínica e vemos cada vez mais também pacientes renais em vigência de fibrilação atrial. São duas coisas que andam muito juntas na prática clínica. A apneia do sono, que as pessoas esquecem de fazer a pesquisa, toda vez que você tiver um paciente que você suspeita de fibrilação atrial, não se esqueçam de perguntar para o paciente se ele ronca de noite. É muito importante isso. Se o paciente fala, doutor, eu não sei porque eu estou dormindo, pergunte para a esposa. Que é muito importante isso. Essa informação ajuda muito a gente a identificar pacientes de risco. É impressionante o que os caras melhoram depois no tratamento quando utilizam o CPAP. É uma coisa realmente incrível. A doença pulmonar obstrutiva crônica, a doença valvar, doenças inflamatórias, o tabagismo, o consumo de álcool, hipertensão arterial, ou seja, uma série de doenças que nós encontramos no dia a dia estão associadas à fibrilação atrial. A gente tem que pesquisar isso, porque muitas vezes vocês vão encontrar mais de um fator envolvido na gênese da FA, e não basta apenas vocês tratarem a FA. Se vocês não tratarem a doença de base, por exemplo, se vocês não tratam a apneia do sono, se vocês não cuidam da perda de peso, se vocês não controlam a hipertensão arterial, esse doente não normaliza o ritmo cardíaco. Isso é muito importante vocês entenderem. Portanto, senhores, vejam que o que nós temos na prática clínica é isso aqui. Ó. O que nós vemos no nosso eletrocardiograma é a fibrilação atrial, é a ponta do iceberg. É o que está para cima da água. Então, nós enxergamos no eletrocardiograma a ectopia atrial, a taquicardia atrial, enxergamos a fibrilação atrial. Então, nós não podemos pensar nessa arritmia somente e esquecer que tem uma série de coisas aqui nesse subterrâneo, entre aspas, que está fomentando a origem dessa arritmia. Se nós não tratarmos essas condições, você não vai ser nunca bem sucedido no tratamento do seu paciente. Além disso, se você não trata essas condições todas aqui, você não vai ter chance nunca de prevenir a fibrilação atrial do seu paciente. Isso é fundamental. A prevenção hoje realmente conta muito com relação à terapêutica dessa doença. Trago para vocês agora um conceito importante com relação a associação de fibrilação atrial e AVC. Será que realmente a fibrilação atrial é fundamental para o AVC? Será que é fundamental para esses pacientes evoluírem mal no dia a dia? Volto a insistir que muita coisa presente, vejo aqui vocês, ó, uma série de coisas aqui presentes interferem, causando aí a chamada fibrose tecidual. E essa fibrose tecidual atrial associada a gatilhos pode levar à fibrilação atrial ou podem causar tromboembolismo. Isso é muito importante dizer para vocês. Não pensamos apenas no gatilho com relação à FA, mas pensamos também no gatilho com relação a tromboembolismo. Olha que interessante essa análise. Foi feito um estudo em que se avaliou o risco de atividade trombótica atrial em 3 condições. Num indivíduo com fibrilação atrial, no indivíduo que era submetido à estimulação atrial ou indivíduo que tinha o coração absolutamente normal. Isso foi um estudo realizado durante o estudo hemodinâmico. E o que esse pessoal fez? Eles colheram sangue do ato direito, colheram sangue do ato esquerdo e colheram sangue da periferia para ver qual era o perfil da atividade plaquetária nos pacientes nessas 3 condições e também pela atividade trombínica. Então avaliou-se se o paciente que tinha taquicardia, se o paciente que tinha fibrilação atrial
tinha uma atividade trombínica ou plaquetária aumentada em alguma dessas regiões. E o que esses autores observaram foi que nos pacientes com fibrilação atrial, nos pacientes com estimulação atrial, havia um aumento significativo, seletivamente, da atividade plaquetária no átrio esquerdo, o mesmo acontecendo com relação à estimulação atrial. Ou seja, o aumento da frequência atrial propriamente é um fator protrombótico exclusivo do átrio esquerdo. Acontece com muito mais intensidade no átrio esquerdo. Vejo que os pacientes controle não tinham absolutamente nada disso quando eram estimulados. O mesmo aconteceu com relação à atividade trombínica. O paciente com fibrilação atrial tem uma atividade trombínica muito mais elevada, especificamente no átrio esquerdo. Os pacientes submetidos à estimulação atrial têm uma atividade trombínica muito mais intensa também no átrio esquerdo. Ou seja, aumenta-se a agregação plaquetária, aumenta-se a atividade trombínica exclusivamente ou mais intensamente no átrio esquerdo em condições de aceleração da frequência atrial. Qual é a mensagem por trás disso? Se eu tiver um paciente que tem muita ectopia atrial, muita taquicardia atrial, esse paciente deve ter uma atividade protrombótica mais intensa no tecido atrial. E digo para vocês que não é necessário que a fibrilação atrial esteja presente. Bastam taquicardias atriais, bastam ectopias atriais, que esse tipo de coisa poderá estar presente. E qual é o mecanismo que isso aí está envolvido? Isso é muito interessante, isso é bem recente, que mostra para a gente o seguinte: o estado atual de hipercoagulabilidade que os pacientes apresentam na prática, o estado que esse paciente tem de uma trombose atrial mais intensa na prática, faz com que você imagine que esses pacientes tenham muito mais fator 10 circulante, particularmente mais fator 10 dentro do átrio esquerdo. Esse fator 10 é uma enzima que catalisa a transformação de protrombina em trombina, que é o gatilho para a formação do trombo. Então vejam que esse fator 10, que é um gatilho, que é uma enzima que catalisa uma transformação de uma protrombina em trombina, ela também atua sobre um fibroblasto cardíaco, atuando sobre esses receptores PAR. São receptores proteicos na superfície de fibroblasto. A trombina e também o fator 10 atuam sobre esse receptor, ativam a atividade fibroblástica e isso aí leva a um aumento da atividade fibrótica intraatrial. Então vejam que eu tenho situações de aumento da trombogenicidade atrial esquerda e também causando aumento da fibrose tecidual. Isso acontece por conta de um aumento na transformação do fibroblasto normal em miofibroblasto. Eu aumento a síntese de colágeno e eu aumento também de maneira muito intensa a produção de interleucinas inflamatórias. Todas essas condições aqui atuam sobre o tecido atrial, causando fibrose, causando atividade inflamatória intensa, que é a base do conceito da chamada cardiopatia atrial fibrótica, que está aqui no centro desse quadro. Vejam, várias doenças comuns do nosso dia a dia, que nós sabemos que existem, causam distensão do tecido atrial, causam lesões atriais. E essas distensões por si só, mais as alterações aqui presentes, aumentam a ativação fibroblástica, aumenta a atividade fibrótica e causa a atividade, um aumento maior da chamada cardiopatia atrial fibrótica. Você aumenta o tecido fibrótico dentro do átrio. E a partir da formação dessa cardiopatia atrial fibrótica, uma série de eventos inflamatórios presentes dentro do tecido atrial aumentam o risco da formação de trombo. Vejam, senhores, que até agora eu não falei de fibrilação atrial. Eu falei simplesmente de uma cardiopatia fibrótica atrial que leva a uma série de condições aqui que culmina com embolia sistêmica. Ou seja, estou mostrando para vocês, eventualmente, uma condição clínica em que o paciente tem uma fibrose tecidual por aumento de uma atividade trombótica atrial causada por taquicardias, eventualmente, e que levam à formação do risco maior desses pacientes fazerem trombose. Um dado interessante é que, coincidentemente, essa mesma condição clínica pode estar associada também a maior chance de fibrilação atrial. Então, as duas coisas correm para e passo, as duas coisas correm ao mesmo tempo. Então, é muito importante salientar que esse conceito deve estar sempre presente na nossa mente quando estamos pensando em abordar pacientes que se apresentam com risco maior de fibrilação atrial. Mas o que nós podemos fazer na prática clínica para identificar esse paciente com mais risco de cardiopatia atrial fibrótica? É lógico que a ressonância identifica esses pacientes com muita facilidade, mas nós no consultório podemos ver o que pode identificar para a gente em termos de risco. Esse é um estudo que foi tocado basicamente por neurologistas, mas tem um cara aqui muito bom, esse cara publica muito a respeito de fatores de risco no eletrocardiograma para AVC e outras condições mais. Ele analisou fundamentalmente esse componente negativo da onda P na derivação V1 e demonstrou
que ocorre ao longo dos anos um aumento significativo da taxa de acidente vascular cerebral nos pacientes que se apresentam com essa alteração no eletro, independentemente da fibrilação atrial. Falei para vocês lá atrás que esse remodelamento elétrico atrial aqui, ele se associa com disfunção atrial, se associa com retardamentos na ativação atrial, a sincronia atrial, e isso leva à disfunção, que leva a maior chance de estase e leva a maior chance de trombose atrial, independentemente se o paciente teve fibrilação atrial ou não. Essa é uma publicação relativamente recente, de pacientes que foram analisados do ponto de vista eletrocardiográfico, com pacientes hipertensos que se apresentam com hipertrofia ventricular esquerda. Esses autores queriam saber se aqueles pacientes que tinham aquele componente negativo na derivação V1 presente de maneira mais intensa, se estava associado ou não a maior chance de acidente vascular cerebral em ritmo sinusal, independente da FA. E vejam, os pacientes que tinham a porção terminal da onda EP em maior quantidade tinham mais chance de fazer VC em relação àqueles que tinham uma onda P terminal normal. Esses autores concluíram que essa anomalia da onda P é um marcador de anormalidade atrial fortemente associada a acidente vascular cerebral. Essa associação, na ausência de fibrilação atrial detectável, sugere que é a presença de uma cardiopatia que causa alterações no átrio, que leva à formação de trombo e, subsequentemente, ao AVC, sem que você tenha aí a interveniência de uma fibrilação atrial. Ou seja, isso realmente pode ser uma condição clínica associada à maior chance da fibrilação atrial aparecer. E aí começaram também a apresentar, a ver outras publicações, vejam, a simples utilização dos score-charts para definir risco maior de AVC no paciente com esses score-charts maior, sem fibrilação atrial. Vejo aqui a taxa de AVC aumentando com os score-charts progressivamente maior no paciente que não tem fibrilação atrial documentada. Isso é muito importante, é um conceito que nós devemos ter no nosso dia a dia, da chance do paciente ter o AVC sem apresentar a fibrilação atrial. Esse é um outro estudo muito interessante, publicado há 2 anos atrás. 1.046 pacientes com bloqueio interatrial, onda P acima de 120 milissegundos, não tinham fibrilação atrial, não estavam anticoagulados, seguidos por quase 5 anos. Analisou-se aí fundamentalmente a importância dos score-charts 2 e dos score-charts 2-VAS com relação à incidência de AVC independente da fibrilação atrial. E vejam, senhores, de novo, os charts mostrando que com a piora clínica aumenta-se de maneira muito intensa a presença ou risco maior desses pacientes evoluírem com AVC. Esse é um estudo nacional muito interessante, feito pelo Gustavo lá em Porto Alegre. É um estudo bem interessante, ele avaliou 468 pacientes sem fibrilação atrial, acompanhou esses pacientes por cerca de 12 meses e observou que os pacientes que tinham score-charts maior tinham mais eventos cardiovasculares sensulato, incluindo AVC, do que os pacientes que não tinham ou tinham score-charts baixos, os score-charts mais rebaixados, indicando para a gente que, indiscutivelmente, o indivíduo mais doente tem mais complicação vascular. E essa é uma publicação também recente da Mayo Clinic, publicada em 2017, que avaliou os score-charts 2-VASC em pacientes monitorizados, mostrando para a gente que os pacientes que tinham os score-charts VASC maior, acima de 6, eram aqueles indivíduos que tinham as piores evoluções clínicas com relação à trombose atrial, com relação à mortalidade e com relação a dano cardiovascular, indicando, portanto, que esse é um score importante para a identificação de pacientes de alto risco. E aí nós temos agora um raciocínio interessante para fechar a nossa discussão, para mostrar aos senhores que as ectopias atriais por si só, isoladamente, estão mais associadas a risco de AVC independente de FA. Nós temos aqui nesse estudo, na abscissa, os score-charts, e aqui em vermelho e em azul, a vermelha a presença de ectopia, em azul a ausência de ectopia. Vejam que piorando o score, confirmando estudos anteriores que eu mostrei aos senhores, aumenta de maneira significativa as taxas de acidente vascular cerebral independente da fibrilação atrial. Mas se nós estamos estabelecendo uma relação de causa e efeito, a maneira mais interessante, eventualmente, de você comprovar isso é o seguinte. Eu tenho um paciente que fez um AVC, eu queria saber se naquele dia que ele fez o AVC ele estava em FA. Esse estudo, esses 3 estudos mostram exatamente dados discordantes com relação a isso. Olha que interessante. São 3 estudos, o ACERT, o TRANS e o IMPACT, são estudos que utilizaram aí monitores subcutâneos ou cabos de marca-passo para avaliar a atividade elétrica atrial, por exemplo, em pacientes que estavam sendo monitorizados ambulatorialmente.
E o que esses 3 estudos mostraram? Vejam, nós queremos saber com relação à detecção da fibrilação atrial no dia, antes ou depois do acidente vascular cerebral. E vejam vocês que cerca de 25% dos pacientes no estudo A7 tinham fibrilação atrial não no dia do AVC, mas 30 dias antes ou mais do AVC. Vejam que cerca de 25% a 27% dos pacientes do estudo TRANS tiveram fibrilação atrial no período dentro de 30 dias do acidente vascular cerebral. Vejam vocês que um percentual um pouco menor, mas significativo, tinha a fibrilação atrial depois do evento embólico. Um percentual menor teve a fibrilação atrial no dia que teve, o AVC no dia que teve a fibrilação atrial. Ou seja, existe uma chamada dissociação temporal entre o evento embólico e a fibrilação atrial, indicando para a gente que se eu encontro um paciente com fibrilação atrial, ele pode não ter um AVC por conta da FA, mas indiscutivelmente essa fibrilação atrial é um marcador de risco maior para esse paciente apresentar esse tipo de complicação. Portanto, aquela discussão nossa inicial, se ela é um fator causal ou se é um fator de risco, eu acredito que as duas coisas devem ser consideradas. Como fator causal, digo aos senhores, por conta da presença da trombose atrial, que é um fato, se o paciente cursa com FA associadamente a uma trombose atrial, ele pode fazer um AVC em vigência da fibrilação atrial, ou então a presença daquelas cardiopatias todas que eu citei aos senhores inicialmente, a apneia do sono, hipertensão, diabetes, obesidade, tudo que está relacionado com a fibrilação atrial, todas essas condições pró-fibrilatórias ou pró-trombóticas atriais podem fazer que quando o paciente entra em fibrilação atrial, ele seja um marcador de risco, simplesmente. Basicamente essa é a ideia. Portanto, a presença de uma cardiopatia atrial, ela pode ser causa de fibrilação atrial, a presença de uma cardiopatia atrial pode ser causa de tromboembolismo, e as duas coisas aqui podem estar interrelacionadas sem dúvida nenhuma, porque uma coisa está puxando a outra sem dúvida nenhuma. E essa é uma relação grande que eu trago aos senhores de um resumo de todos os estudos que associam marcadores de doença atrial com a presença de acidente vascular cerebral, independentemente da fibrilação atrial. Todos esses autores aqui, com publicações relacionadas a eletrocardiograma, com relação a ecocardiograma, com relação a marcadores bioquímicos, o NT-proBNP, por exemplo, indicando que quando nós temos essas alterações aqui, lente no paciente, porque esse é o cara que nos interessa, esse é o cara que vai fazer complicação. Portanto, vejam que, especificamente falando da fibrilação atrial e o AVC, são argumentos contra a FA ser causa da trombose atrial pura e simples, o fato de a FA nem sempre estar presente no paciente com AVC, eu mostrei para vocês agora há pouco exatamente essa dissociação, a gravidade e frequência da FA nem sempre tem relação com o acidente vascular cerebral, a fibrilação impacta no risco de AVC na presença de outros fatores de risco, como os coachados, como eu mostrei aos senhores anteriormente. São argumentos a favor da cardiopatia atrial como causa do AVC. A maioria dos casos de FA ocorre em pacientes que têm a cardiopatia atrial e anormalidades atriais no ato esquerdo estão presentes, independentemente do diagnóstico de FA. Você pode ter as duas coisas simultaneamente. Mas vejam, senhores, nessa figura eu mostro exatamente o que acontece ao longo da vida, com o envelhecimento dos 20 aos 80 anos. Vamos colocar mais ou menos essa faixa etária que nós consideraríamos ainda nessa condição. Numa fase inicial da vida, por exemplo, o ato é normal, não tem nenhuma alteração. Aos 20, 30 anos, no início da vida, aí, todo mundo feliz, alegre, contente, não tem muita coisa. Mas com o envelhecimento, o que vai acontecer? Começam a aparecer ectopias atriais, taquicardias atriais, inflamação, estresse oxidativo, começa a ter sobrecargas atriais e ventriculares, começa a formar o tecido fibrótico atrial. A fibrose começa a acontecer a disfunção mecânica do átrio. Esse processo progride e forma um substrato pré-clínico para a FA. Somente isso aqui é responsável pelo aumento da trombogenicidade. Vejam que somente isso aqui pode levar ao acidente vascular cerebral. Vejam, senhores, que eu não falei da fibrilação atrial. Ou seja, temos uma série de condições pré-clínicas aqui causadas por uma série de doenças que se acumulam ao longo da vida, transformando um átrio normal num átrio potencialmente fibrilador, que leva aí a esse substrato pré-clínico que aumenta a trombogênese atrial e que aumenta aí o risco do paciente ter um acidente vascular cerebral. Essa seria basicamente a sequência nessa condição. Um dado interessante, por conta desses conceitos novos, existem aí algumas informações muito interessantes com relação à utilização
de bloqueadores de fator 10, de bloqueadores de trombina, prescritos eventualmente precocemente para tratar e prevenir a fibrilação atrial e a trombose atrial esquerda em paciente em ritmo sinusal. Eu falei lá atrás para vocês que o fator 10 e a trombina estão incriminados na trombose atrial via ativação fibroblástica. E vejam, senhores, que essa publicação recente que mostra para a gente que esses fármacos, a apixaban, a betrixaban, a edoxaban, o otomixapan, a rivaroxabana, esses fatores aqui bloqueiam o fator 10. Se você bloqueia o fator 10, você reduz a transformação do fator 2 em fator 2 ativado, ou seja, você reduz a formação de trombina. Reduzindo a formação de trombina, você reduz a ligação da trombina com os fatores, com os receptores de superfície, consequentemente você reduz a chance de ativação fibroblástica, consequentemente você reduz aí a chance do paciente fazer fibrose. E já existem hoje na prática clínica várias publicações experimentais mostrando redução significativa de taxa de fibrose em corações de ratos, em corações de animais, de coelhos no laboratório, com a utilização de dabigatrana e rivaroxabana. É muito interessante isso. Esses dois fármacos têm sido mais testados nessa população e mostram para a gente que os ratos deixam de ter insuficiência cardíaca, deixam de ter fibrilação atrial, tem muito menos quando submetidos a um protocolo de insuficiência cardíaca, indicando, portanto, que é bem possível que num futuro bem próximo nós tenhamos aí o benefício da utilização precoce em dose baixa, em dose vascular dos novos anticoagulantes para a prevenção de trombose atrial, mas via redução de risco de fibrose desses pacientes. Mas nós temos na prática clínica aí algumas informações interessantes a respeito disso. Mas para resumir o que eu falei aos senhores, vejam que a situação de ectopias atriais que aumentam as taxas de trombina ou então o aumento de trombina e fator 10 são fatores que podem aumentar aí o risco de fibrose tecidual. Portanto, ectopias atriais, taquicardias atriais são condições clínicas que são altamente protrombóticas. E se eventualmente eu tratar esses pacientes precocemente sem ter fibrilação atrial, mas tratando esses pacientes com doses vasculares, ou seja, doses menores do anticoagulante, e que são doses que não são de risco para a insuficiência cardíaca, veja o que acontece, você pode reduzir a chance desses pacientes fazerem tromboembolismo em ritmo sinusal. Obviamente, quando o paciente está em fibrilação atrial, aí sim você vai usar o novo anticoagulante em dose plena, porque o paciente já tem o trombo formado, já tem o risco maior desse trombo se formar. Nós temos informações práticas hoje que confirmam esses dados na clínica, mas que são dados ainda bastante incipientes, mas são dados altamente auspiciosos. O estudo COMPASS, todo mundo acompanhou, avaliou aí a utilização de rivaroxabana junto com ácido acetilsalicílico, comparativamente à rivaroxabana isolada, contra ácido acetilsalicílico em pacientes com doença arterial periférica. Todo mundo acompanhou esse detalhe. E o que se observou foi um aumento significativo do benefício da associação de dose baixa, isso é uma dose vascular da rivaroxabana associado ao ácido acetilsalicílico na redução de AVC e trombose arterial periférica. Os dados são bastante significativos, mostrando que os pacientes que fizeram uso da combinação tiveram muito menos eventos em comparação aos pacientes que fizeram uso apenas de aspirina. Qual é o conceito por trás disso? São pacientes que não tinham fibrilação atrial, são pacientes que não tinham distúrbio do ritmo cardíaco. Utilizaram o fármaco em dose vascular chamada, não é uma dose anticoagulante, juntamente com aspirina, e se observou esse benefício. Um dado interessante é que a redução do AVC foi um fato extraordinariamente grande observado nesse estudo. Vejam o que eles observaram. Nós temos aqui a coluna dos pacientes em uso de rivaroxabana mais aspirina, aqui rivaroxabana isoladamente e aqui o grupo de pacientes apenas em uso de aspirina. E vejam vocês que houve uma redução significativa do risco dos pacientes apresentarem AVC com a combinação rivaroxabana e aspirina em comparação aos pacientes que fizeram uso da aspirina isoladamente. Ou seja, houve uma redução absoluta de risco de 1,6 para 0,9, dando aí uma redução absoluta de risco de 0,7. Aí você vai falar, mas 0,7 de redução, isso é palpável? Quer dizer, se eu prescrever a combinação com o meu paciente, eu vou reduzir só isso no meu doente? Veja um detalhe interessante. Olha esse conceito, as pessoas têm que entender uma coisa que é importante. Uma coisa é uma redução absoluta de risco, que realmente pareceu ser baixo aqui, mas se você traduz isso em miúdos, veja com relação à redução relativa do risco. Ou seja, se você vai
se você está num governo, por exemplo, nós tivemos alguns anos atrás, que cobrava da gente a nossa CPMF, para cada cheque de R$1.000 que você tinha, ele taxava, ele tungava você com 1,6% desse cheque, ou seja, você dava para o governo R$16 para ele. Com 1,6% de R$1.000, ele taxava aí, cada cheque de 1.000 que você dava, você pagava 16 para o governo. Muito bem, aí trocou o governo, o pessoal ficou melhorzinho e tal. Não, vamos baixar esse 1,6 para 0,9, mas vou baixar só de 0,7 isso aqui, mas não é nada, isso é bobagem, isso não vai acontecer nada. O que acontece? 0,9, isso aí caía agora para R$9. 16 para 9, isso aqui é significativo, isso representa uma redução de 44% nas taxas de AVC. Então vejam, quem é que não quer ter 44% de aumento no salário? Tá certo? Então vejam, isso é muito importante. Então esse estudo mostrou para a gente que são pacientes que não têm fibrilação atrial, fizeram uso de um anticoagulante associado ao acetilsalicílico e tiveram uma evolução que ninguém esperava que tivesse. Eventualmente, muitas coisas que eu falei para os senhores, eventualmente estiveram presentes quando esse estudo foi idealizado. De modo que eu acho os conceitos relacionados à fibrilação atrial na atualidade devem ser encarados com relação, primeiro, à prevenção da arritmia. Nós sabemos que o paciente hipertenso, o diabético, o depressítico, o paciente com apneia do sono, esse é o candidato maior. Paciente com muita ectopia atrial, esse é outro candidato. Paciente que é hipertenso, tem dilatação atrial, esse é outro candidato. Temos que focar esse paciente e prevenir a fibrilação atrial. Segundo lugar, ainda está em julgamento, nós não temos certeza ainda, e nem eu posso afirmar aos senhores isso, que eventualmente esses pacientes com os coachares muito elevados, que se apresentam com todas essas características, deverão eventualmente serem anticoagulados precocemente no futuro. Eu não sei se seriam anticoagulados ou se receberiam doses menores do anticoagulante, doses chamadas vasculares, que são eficazes na redução da formação do trombo, são eficazes na redução da formação de trombina e fator 10 e podem eventualmente reduzir até mesmo as taxas de fibrilação atrial na clínica. O que é importante é que nós temos na nossa mão aí ferramentas muito fáceis, muito simples de ser utilizadas no consultório para identificar o paciente de alto risco e tratarmos esses pacientes para prevenir essa fibrilação atrial e, obviamente, tentar prevenir o AVC. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado. Estou aí disponível a perguntas, se vocês quiserem. Ninguém tem que concordar comigo, viu? É importante isso. Estou apenas evidências científicas para vocês aí. Dalmo, achei brilhante a tua exposição. Realmente eu nunca tinha assistido nesse ponto de vista que foi exatamente o que nós queríamos que você nos colocasse. Yeah. Achei muito legal, muito interessante e muitas dúvidas que eu tinha, você já me esclareceu. Então eu vou passar para a plateia se manifestar e perguntar. Pessoal, fiquem à vontade, por favor. Primeiramente, como sempre, brilhante a sua apresentação. Em relação a esse estudo Compass aí, você falou numa redução relativa de 44% com uma coisa muito grande. Mas eu vi um NNT de 1 para 142. NNT maior do que 100 Concordo com você. Não se aplica à prática clínica. Concordo com você. Veja, isso aí são pacientes... Eu vou tratar 142. São pacientes que não tinham fibrilação atrial. São indivíduos que não tinham os coachados eventualmente elevados. Os pacientes tinham doença vascular periférica. Então, o NNT seu começa a reduzir a partir do momento que você começa a focar mais na tua população doente. Entendeu? Isso foi um achado. Ninguém esperava que o Compass mostrasse isso. Isso é muito importante. A ideia de mostrar isso aí é exatamente tentar ilustrar o que eu mostrei anteriormente. Por que esses caras tiveram uma redução tão grande do AVC se não tinham fibrilação atrial? Isso diz para a gente que, eventualmente, esses pacientes deveriam ter um AVC se não tivessem sido tratados daquela maneira. É assim que eu encaro. Ou seja, disfunção endotelial, aterosclerose precoce, alterações endoteliais que favorecem a formação de trombos, uma série de coisas que, eventualmente, a associação dos dois trouxe. O que a gente raciocina? Se você tiver um paciente tomando somente o acetilsalicílico, você tem somente um componente que você tira da trombogênese, que é a ativação plaquetária. Agora, nós sabemos que um fator que ativa muito plaqueta é trombina. Então, quando você usa só aspirina, você tem um componente antiplaquetário, mas não é tão forte assim. Quando você associa um anticoagulante em dose baixa, você tira o componente trombínico da plaqueta. E aí você melhora muito, obviamente, o risco desse paciente ter trombose. Então, o raciocínio que se faz por trás é o que está acontecendo nessa condição?
É isso que a gente vai ter que trabalhar de agora em diante e ver. Eu concordo com você, o NNT é alto, mas é porque não era o foco do tratamento o AVC. Era uma das coisas. Só para contribuir, o objetivo primário do COMPASS é o combo morte cardiovascular, AVC, infarto. Exatamente. E todos os estudos de fibrilação atrial são com embolia sistêmica. Sim. E AVC. Então, é bem diferente o objetivo primário. Então, talvez o NNT ficou alto porque o objetivo era muito amplo e você vê que infarto não pegou bem. Não pegou. Então, talvez esse foi o detalhe do NNT ser tão alto. O NNT alto diz pra gente que, obviamente, o NNT é mais baixo quanto mais risco for a população que você está atuando, sem dúvida nenhuma. Tá certo? Aquela velha história. Você tem um paciente que é muito hipertenso. Quem mais vai se beneficiar desse tratamento em relação ao prognóstico? É o paciente melhor tratado. Tá certo? Aqui nós temos uma condição de uma doença vascular periférica que o paciente apresentava, e essa redução de AVC foi algo altamente auspicioso no estudo. Esses pacientes tiveram 56% de redução de amputação de membro. Negócio absolutamente fantástico. Os vasculares periféricos ficaram maravilhados com esse tipo de coisa. E um dado interessante é que não foi a mesma coisa para infarto. Os resultados para infarto não foram tão impactantes assim. Isso vai ter que ser analisado num outro contexto. Mas em termos de doença vascular, em termos de fisiopatologia vascular, eu acho que o ganho foi realmente extraordinário. A gente tem que descobrir agora por que aconteceu isso, né? Será que é um efeito anti-inflamatório, melhora da função endotelial, redução da atividade inflamatória vascular que diminui o risco de aterosclerose, consequentemente de trombose? Tudo isso está especulativo ainda. Dalmo, André. Queria ver de você dois pontos. Aí, falando um pouquinho do COMPASS, você comentou na sua aula, pacientes sem FA com CHADS alto, a gente tem maior incidência de evento tromboembólico. Talvez fosse legal no COMPASS avaliar o CHADS. Pois a gente não tem essa informação ainda. Sabe, Já perguntei sobre isso ainda, a gente não tem essa informação, pelo menos desconheço. Já falei com o Álvaro a respeito disso, ele também não sabe dizer. Isso como é que era o CHADS. Sem dúvida, sem dúvida. Uma outra coisa, mudando um pouquinho daquela história do Apple Watch, que é uma coisa que está bastante na moda. Duas coisas com relação ao Apple Watch. Você acha que o Apple Watch ele vai... porque assim, hoje começou com a Apple, mas a tecnologia está aí. Isso daí daqui a pouco vai ter empresa chinesa produzir qualquer relógiozinho, isso vai difundir, né? Com relação ao Looper, você acha que isso vai acabar com o Looper? Primeira pergunta. Segunda pergunta, você acha que os estudos agora randomizados seria interessante a gente usar um device desse junto com a análise dos estudos, a gente começar a fazer? Já tem estudos aí mostrando a importância do Apple Watch com relação a diagnóstico, né? Sem dúvida nenhuma, você aumenta a acurácia diagnóstico quando o paciente usa esse sistema, esse equipamento. E esse resultado é mais brilhante ainda quanto mais alto o CHADS do paciente. É um dado interessante isso aí. Agora, o que os autores questionam é qual é a importância na prática clínica de você diagnosticar distúrbios curtos, de pequena duração, de curta duração, por exemplo, desses eventos que você pega no aparelho, entendeu? Tem uma publicação muito interessante do ano passado, do grupo americano, mostrando da Isabelle Van Gelder, na Holanda. Muito interessante, que mostra que para você ter benefício com relação ao tratamento de um paciente que tem fibrilação atrial ou subdo ritmo cardíaco com relação à redução do AVC, aqueles que têm fibrilação atrial somente acima de 24 horas. Nem aquele critério de 5, 6 minutos está valendo mais. Mas, por outro lado, você pode modular o resultado desses estudos quando você emprega o CHADS associado nesse cara. Se eu tiver um paciente que tem um CHADS de 6, por exemplo, e se apresenta com 30 segundos de FA, não tem a menor dúvida que esse cara é de risco. Saiu uma publicação recentemente no Heart Rhythm, uma revista de arritmia norte-americana, mostrando para a gente que paciente que tem curtos períodos de taquicardias atriais no Holter, por exemplo, esse cara em 5 anos tem mais de 20% de fazer fibrilação atrial. Então, essas coisas todas são muito controversas. Por quê? Mistura de pacientes, né? Mistura de população. Você não tem uma população filtrada, você não tem uma população que você focou a atenção. Todo mundo acha que de subdo de ritmo ou fibrilação atrial é igual para todo mundo, e não é. Tá certo? Fibrilação atrial só é igual no eletro, porque se você pegar a patologia, são diferentes as condições que levam a fibrilação atrial. É importante salientar isso. Isso aí, essa frase é minha, mas eu copiei de um cara do rádio.
todo mundo viu propaganda, né? Que o único momento que as rádios todas do país são iguais é na hora do Brasil, né? A Voz do Brasil. Eu transponi isso aí para a fibrilação atrial. A única vez que a fibrilação atrial é igual a outra no eletro, porque o resto é tudo diferente. É totalmente fora do contexto. Então, eu acho que tem muito a ver com a população que você está avaliando. Se você misturar todo mundo, se você pegar hipertrófico, hipertenso, miocardiopata, diabético, se você pegar e começar a misturar, você vai ter populações heterogêneas e resultados heterogêneos, na minha visão. É assim que eu penso. Mas eu acho que ele é uma arma interessante. O Michael Gibson, que vai vir na SOCESP, inclusive agora, daqui a umas semanas, ele fez uma enquete no Twitter. Ele é twitteiro, eu também sou, não sei quem gosta de Twitter aí, mas ele é twitteiro e eu sigo ele no Twitter. E ele fez um levantamento recentemente perguntando para os caras o que vocês acham, comunidade médica? Vocês acham que o Apple Watch é uma ferramenta legal para ajudar os pacientes a tratar na fibrilação atrial? A maioria dos médicos condenou, não gostou da ideia, não achou legal, porque vai trazer uma neura para os pacientes, eles vão ficar totalmente e vai encher a paciência do médico adoidado, né? O médico não vai dormir mais, essa que é a verdade. Mas eu acho que, em termos práticos, se você tiver um paciente tem 65 anos, ele é diabético, hipertenso, queixa de palpitação, você não documentou, eu acho que o Apple Watch é uma condição interessante para você tratar esse cara sem dúvida nenhuma. Eu acho que deve. O benefício da investigação depende do paciente que está investigando, né? Vamos lá. Quem é? Irineu, vamos lá. Dalmo, eu acho que esses smartwatch são fantásticos. Também acho. Porque você coloca um paciente... Da hora, inclusive, né? Nossa, é tranquilo. Você consegue ver a hora lá. Ver a hora, ver o PA, oximetria e os eventos que ele faz durante a noite, durante o dia. Sem dúvida. Eu acho isso aí legal. Acho que o Looper está sumindo. Eu acho que daqui a pouco tempo nós vamos utilizar mais. Veja, e é um instrumento útil para nós. Né? O que a gente precisa saber, né, é o seguinte: o que vai acrescentar mais, por exemplo, do ponto de vista prognóstico e terapêutico, se eu tiver um cara de 70 anos, hipertenso, diabético, que tem no Holter 30 taquicardias atriais e 20 mil ectopias atriais do ponto de vista de risco para fazer AVC. Você está entendendo? Então, comparativamente a você ter uma tecnologia dessa para poder diagnosticar e tratar o doente. Você está entendendo? Então, eu não sei o que acrescentaria mais do ponto de vista prático. Agora, sem dúvida nenhuma, naqueles caras que têm palpitação e você não sabe o que está acontecendo... Mas sabe que pode ser uma coisa interessante, dar uma ideia minha, que é o seguinte: isso está começando agora. Imagina que a gente tem o seguinte: hoje, pega um paciente, uma pessoa que está usando isso, que faz 10 ectopias por um determinado tipo de tempo. Daqui um ano ele faz 30, mas daqui um ano ele está indo para 50. Ele está vendo que evolutivamente a coisa está crescendo, né? A gente está olhando isso como uma foto agora, mas isso daí vai ser um registro de dados contínuo, né? Vai ser um... Sem dúvida. Aí você sabe que eu gosto de... O Dalmo, parabéns, Dalmo. Sua aula não podia ser diferente, brilhante como sempre, né? Parabéns, muito obrigada. Mas veja, o que o Dalmo colocou hoje aqui à noite é algo que a gente tem que discutir muito. Você diz que numa possibilidade de começar a observar que esse paciente está aumentando a sua carga ectópica ao longo da... A gente também observa o paciente ficando hipertenso, ficando diabético, ficando obeso, ficando sedentário a cada ano. Então, eis a questão, né? Está muito claro que foi colocado. Se você sabe que tem fator causal e fator de risco, até onde o diagnóstico da fibrilação no eletrocardiograma não está sendo bem feito, está sendo bem feito. O que não está acontecendo é a gente ver a ponta lá de baixo do iceberg. Eu acho, na minha visão, e hoje o que eu tiro dessa aula é que com um eletrocardiograma e com uma boa história clínica, eu tenho condições de predizer a possibilidade desse indivíduo ter AFA. E eu acho que a gente, enquanto clínico, enquanto cardiologista, e para os novos que estão aí, é isso que a gente tem que levar dessa aula. E ir em busca desses fatores de risco. E falando mais, assim, não sei, é uma doença que tende, por tudo que tu expuseste, daqui a pouco você vem nos dizer que não é lá naquela faixa etária que você está nos contando. Porque se todos os pacientes com 20 anos são obesos, hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos, eles vão fibrilar com 40, com 30.
Então, eu acho que a questão é essa. Eu acho que a discussão e trazer isso para nosso grupo hoje médico, achei sensacional. Muito obrigada. Só uma perguntinha. Quem vai falar? Oi, não, fala. Só completar, eu fiz um comentário que queria fazer uma pergunta. Sim, desculpa, eu te interrompi também, desculpa. Então, você pega um paciente, você faz o eletro dele, você vê aquele bloqueio interarterial, você vê aquela onda P-, o paciente está com dor de ECA, está medicado, você está vendo que ele está indo, tem alguns eventos de taquicardia atrial no Holter, você anticoagula? Então, a gente não tem essa autorização na atualidade, a gente não tem essa... Eu não vou dizer para você que não anticoagulo. Lá no Dante, nós temos uma turminha lá, já está recebendo anticoagulante com essa condição. É cara que tem 5, 10 mil ectopias atriais no Holter, é paciente que tem um Chades elevado, por exemplo. Tem um estudo alemão muito interessante que mostra que quando você vira de Chades 6 para 7, você dobra o risco de AVC e não dobra o risco de FA. É interessante isso. Então, eles discutem lá, vale a pena esperar a FA aparecer para anticoagular? Nós não temos informação ainda. O que nós temos hoje, tem 2 estudos em andamento lá nos Estados Unidos e na Europa. Um é o estudo NOAA, que está sendo utilizado aí a edoxabana num braço de pacientes que tem muita ectopia atrial, comparativamente ao grupo de pacientes que vai receber placebo ou aspirina. E tem um grupo nos Estados Unidos utilizando aí, fazendo um estudo com a apixabana, chama Artesia. É um estudo que está avaliando a apixabana em dose plena em pacientes que se apresentam com ectopias atriais. A gente vai ter o resultado desses estudos aqui daqui a mais ou menos 2 anos. De antemão, eu digo para você o que aconteceu, por exemplo, no estudo Navigate ESUS. O ESUS é um AVC trombótico de causa não aparente. É uma trombose cerebral que o cara teve, mas não sabe por que teve. Tá certo? Julga-se que pode ser até fibrilação atrial. A rivaroxabana nesses pacientes não protegeu com relação quando eles tinham muita ectopia atrial. Mas é uma população de indivíduos que teve o ESUS. Não se sabe se foi por conta de FA ou se foi por doença vascular ou doença aterosclerótica. Mas o cara teve. Então, nessa população, não. Mas qual é a população que se beneficiou nesse estudo da prevenção da recorrência do AVC? Aqueles que tinham um ato esquerdo grande, que denota a chance desse paciente ter mais chance de fazer a fibrilação atrial. Então, você tem que ter o cara certo para poder, eventualmente, fazer esse tipo de assertiva. Hoje, lá no Dante, o que a gente faz na prática? Você tem um paciente que tem um Holter pesado com relação à ectopia atrial, tem um Chades elevado, você vê que o indivíduo é um cara de risco, é obeso, é hipertenso, por exemplo, na prática. A gente pede o eco transesofágico para ele. Se eu tiver, a gente usa muito eco, viu, Gui, para estratificar esses caras. Se eu vejo que esse paciente tem uma redução de fluxo no apêndice atrial esquerdo, tem calcificação de anel mitral, aorta, o paciente tem um ato dilatado, talvez esse é o cara que eu pensaria em pelo menos dose baixa de anticoagulação, eventualmente. Mas eu não posso afirmar isso. Se vocês falarem, o Dalmo está preconizando anticoagulação em cara com Chades, eu nego, mesmo na frente da câmera, eu nego totalmente. Eu não falei isso. Porque a gente não tem estudo, a gente não pode bater uma tela em cima disso, né? Mas as evidências apontam muito para isso. Como é que você explica o resultado do COMPASS? Esse é o grande problema. Repito, uma coisa é dose vascular. O que é dose vascular? É dose não anticoagulante. Dose anticoagulante é aquele cara que já tem um trombo formado ou ele tem um risco de formar trombo. É o paciente com FA. Ponto. Você usa anticoagulante em cara que tem FA. Você usa dose vascular em pacientes que não têm fibrilação atrial. É importante salientar isso. Então você faz uma ajudazinha com aspirina, juntamente com a dose baixa, pode ser 30 de edoxa, 2,5 de 12 em 12 de Rivarola, eventualmente 2,5 de Apixa, não sei, não tem estudos disso ainda. Mas dose baixa que não sangra, mas que eventualmente possa proteger. Talvez esse paciente venha se beneficiar. Talvez. Essa é a minha expectativa. Porque o grande problema que acontece na nossa vida do dia a dia é que nós estamos o tempo todo correndo do AVC, tá certo? O AVC chega na nossa frente sempre. Está na hora da gente virar esse disco e tentar fazer o contrário, né? A gente prevenir esse negócio de acontecer. Por isso que é muito importante. Se você opta por anticoagular, você tem informação. O COMPASS trouxe essa base para a gente, esse tipo de raciocínio. Você conversa com a família do cara e fala assim, olha, existe esse problema, existe esse risco, eu vou preconizar esse tratamento que eu acho que vai se beneficiar. Não tem nada determinado, mas eu acho que o benefício pode ser grande. Talvez isso aí seja um começo. Mas a gente não tem autorização para dizer abertamente, não, prescrevam que isso não é conduta estabelecida em diretriz. Não é mesmo?
com relação a esse efeito antifibrótico, né, o antitrombótico do fator inibidor 10A, com relação ao uso da inibidor da enzima conversora ou da espironolactona, com esse efeito, para não gerar ou agravar uma atriopatia fibrótica, né? Como é que você acha? Existe trabalhos nesse sentido, sem dúvida nenhuma, mas é uma via metabólica diferente. Sim. O que existe com relação à utilização dos anticoagulantes da bigatrana e rivaroxabana, especificamente, que são os estudos que foram feitos até agora, é especificamente nessa via metabólica que ativa fibroblasto via fator 10, via fator 2. Então, tá bem experimentalmente, quem tiver curiosidade, acha no JACC publicações muito interessantes em redução de insuficiência cardíaca, redução de fibrilação atrial nos ratinhos pré-tratados com dabigatrana e muita publicação com rivaroxabana também, indicando que essa pode ser uma via metabólica a ser explorada no futuro bem próximo. Só que a gente não tem ainda estudos clínicos estabelecidos para isso. É uma coisa interessante. É bom para sem dúvida nenhuma, inibidor de ECA e espirulactona, vai sair um novo agora, muito breve, bloqueador de receptor de aldosterona também da Bayer, são fármacos que estão realmente revolucionando a terapêutica farmacológica da atividade fibrótica, sem dúvida nenhuma. Mas é uma via metabólica diferente. A via metabólica desse bloqueador de receptor é uma via da apoptose, basicamente. E esses do anticoagulante é basicamente formado por ativação fibroblástica. Você catalisa a ativação fibroblástica, está muito bem demonstrado que isso acontece. Então, as duas coisas acontecem. Você dá a trombina para o cara, você dá fator 10 para o cara, o fibroblasto se assanha, deposita mais tecido fibrótico. Você bloqueia com o NOAC, esse tipo de coisa deixa de acontecer. Um dado interessante, é uma visão futura. E esses pacientes que têm, não insuficiência cardíaca ainda, porém, já alguns sinais de atriopatia fibrótica, né? Onde você colocaria o uso do BNP ou NT-proBNP para avaliação? Está muito na moda isso. Para você ter uma ideia, hoje existe, além do CHAD, existe um score hoje chamado score ABC, que utiliza o fator bioquímico, os marcadores bioquímicos para prever não só o AVC, a trombose atrial, mas também até mesmo o risco de fibrilação atrial. Eu mostrei naquele slide lá que tem vários marcadores, entre eles NT, proBNP, que a gente usa para prever quem vai ter FA. A gente usa muito isso lá no dente. Então, o NT, proBNP é uma ferramenta que nós utilizamos como um coadjuvante para identificar paciente de risco, que faz FA paroxística eventualmente e que possa ter o risco de formar trombose, trombo. Isso é uma coisa que realmente já existe. E o score ABC ajuda muito a gente a entender esse tipo de coisa. Vamos lá. Tenho duas perguntas muito rápidas, que é para quem entende tudo de Holter. Uma é bem prática mesmo. Quanto que é, então, muito atividade ectópica e taquicardia atrial em quantidade? O que é muito? Aquele estudo europeu falou em 30 por hora. Falou em 30 e 24 horas, perdão. Em 30 e 24 horas. Episódios. O estudo japonês falou em 100 nas 24 horas. Episódios. De ectopias. Não tem nada de percentual com o Holter que ele dá, o percentual, porque às vezes fica mais fácil de ver por aí. Eles falam mais em ectopias por hora. Entendeu? Número de ectopias. Taquicardia atrial, acima de 20, basta que o cara tenha um episódio com 20 batimentos ou mais, esse é um cara de risco. Isso que o estudo europeu encontrou. 30 por hora, acima de 30 por hora é um outro marcador. 30 ectopias por hora. Por hora. Mas não precisa ser todas as horas, 1 ou 2 horas que média ele tem de 30 por hora. A média. Acima de 720 nas 24 horas. Tá. Entendeu? Isso Eu não me pegaria tanto no valor numérico. É só para ter uma noção. Eu me pegaria basicamente nesses detalhes que basta que tenha, acabou. Isso é uma coisa que ajuda bastante. E 720 nas 24 horas, você está careca de ver isso todo dia no teu consultório. Sim, acho que todo mundo tem que saber o que você vê como bastante, né? Sim. Aquele estudo japonês que associou com o Charles pegou acima de 100 nas 24 horas. Tem uma ideia? É comum a gente ver um monte de pequenas taquicardias atriais, a gente não vê onda P, mas irregular. Quando que é chamado de FA, quando é chamado de taquicardia atrial? Não se sabe. Esse estudo que no Heart Rhythm foi publicado recentemente, que mostrou que episódios curtos que você não vê a onda P, essas são as mais criminosas. Porque pode ser já curtos distúrbios de fibrilação atrial que estão aparecendo, curtos episódios de FA. Mas a gente melhor chamar de taquicardia atrial sem sulato mesmo? Ele chamou nesse estudo de taquicardia atrial sem onda P. Sim. Eu não consigo ver isso. Eu consigo ver como é FA paroxística curtinha. Sim. Entendeu? Tem casos bem documentados de Holter que a gente vê,
O cara tem 3 segundos de FA. Nitidamente, você vê, o cara isola, a linha de base é totalmente irregular e faz uma irregularidade. 3 segundos basta, eventualmente. Uma questão assim agora um pouco mais semântica. Você falou várias vezes do problema de se concentrar na fibração atrial. Até a Carla estava falando, eu ia cortar, mas eu deixei ela terminar. Será que a gente está buscando a coisa certa? Nós estamos olhando para a fibração atrial. A gente não tem que olhar para a fibração. Nosso temor é a FA ou nosso temor é a embolia pulmonar sistêmica? Nosso temor, acho que é a complicação. É a complicação. Sim. Não é exatamente a FA. Não é somente a fibrilação. Sim, atrial. mas a FA ela também serve para isso. Mas a gente deveria estar preocupado com o resultado final. Sem dúvida. Sem dúvida. E eu estou falando isso porque esses casos que você contou de embolia sem fibrilação atrial, isso que intriga mais todo mundo. Será que não tem uma parcela deles que o problema está na uma embolia arterial, de formação nas artérias, com chuveiro para o cérebro, sem envolver o átrio? Porque não tem como saber exatamente. Não tem como saber. O que tem um estudo muito interessante publicado o ano passado que mostrou que a maior parte dos pacientes que foi internado, pacientes de risco para embolia cerebral, que foi internado com AVC, a biópsia desses trombos mostrou ser exatamente igual ao trombo intratrial, indicando que realmente a fonte era o átrio, entendeu? Hoje em dia o que se fala, o que os neurólogos também falam, é que paciente acima de 70 anos interno com AVC, fecha o olho que a fibrilação atrial deve ser o fator predisponente, sem dúvida nenhuma. Obviamente que isso não é matemática, medicina não é matemática, mas a chance de ser fibrilação atrial é muito grande, Mas se somar todas as embolias sistêmicas com o AVC, talvez tenha uma parcela aí de embolia arterial, Existe. Não é o maior percentual, né? A fibrilação atrial continua sendo que o coração é o principal vilão mesmo. No cara com Charles alto E a gente tem que sair daqui com uma resposta. A fibrilação atrial é uma doença, em primeiro lugar, ou ela não é uma doença, ela é só uma complicação de outras doenças? Ok, deixa eu ir por parte. Vamos. Ela é a complicação de uma série de doenças, ela é um marcador de paciente formação quente recente que saiu, não sei se chegaram a acompanhar isso aí. Mulheres jovens, na faixa dos 40 a 45 anos, que fazem fibrilação atrial, investiguem neo de colo. 40% nesse estudo de mulheres que tiveram fibrilação atrial, 40% delas tinham neoplasia de colo. O que tem a ver o colo com fibrilação atrial? Alguma coisa acontece nesse meio. Atividade inflamatória, por exemplo, tá certo? Então, o átrio é a manifestação de uma doença sistêmica. Isso é fato. Isso é uma coisa que acontece. Então, ele não é por si uma doença, ele é uma complicação. Ela pode ser formada a partir de alterações elétricas cardíacas, como mostrei na fisiopatologia, como ela pode ser a manifestação de algo sistêmico que está acontecendo no paciente. A gente consegue separar isso? Ou tem percentual disso? O cara que vamos dizer, é totalmente normal, existe aquele monte de tem poucos, né, fibriladores que não tem doença sistêmica. O conceito que eu dou em cima disso, Rogério, é que você, quando pega um paciente com fibrilação atrial, você não tem que tratar a fibrilação atrial, você tem que tratar o cara como um todo. E aqueles caras que não têm outra doença, só tem FA paroxística? Essa é FA idiopática, essa é FA de alteração genética, FA de origem genética. Você pega um cara de 20 anos, tem fibrilação atrial, pesquisem QT longo, QT curto, brugada e displasia ritmogênica. Essas 4 doenças estão muito associadas com a FA no jovem. Pesquisem isso. Particularmente QT, curto, brugada e displasia. É impressionante o que você vai encontrar. Cara de 20 anos de idade. Existe também a fibrilação atrial de doença de canal iônico, que é a fibrilação atrial familiar, que é muito pouco frequente na clínica. Mas como eu sei que existem essas coisas, eu tenho que, uma vez investigado, uma vez que o paciente com FA na minha frente, eu vou investigar por que ele está tendo aquilo. Então, é o obeso, é o hipertenso, é o diabético. Você tem que ver o cara como um todo. E a fibrilação atrial mostra o seguinte: olha, meu coração está remodelado porque o meu coração está sendo agredido por doença sistêmica. Eu trato a doença sistêmica, o benefício em melhorar a fibrilação atrial é muito grande. Exemplo disso, é uma publicação 4 anos atrás, muito interessante, que mostrou o seguinte: os pacientes que eram encaminhados para ablação de fibrilação atrial, o que acontecia? Na ablação, eles iam tratar a fibrilação atrial, aquele negócio todo e tal, dividido em 2 grupos. Um grupo modificou o estilo de vida, outro grupo continuou com a vida do mesmo jeito. Quem modificou o estilo de vida teve muito, mas muito menos fibrilação atrial recorrente do que aqueles que não modificaram.
Ou seja, antes de mandar para o paciente para ablação, modifique a vida do seu doente. Faça ele mudar, faça ele perder peso, controlar a hipertensão, diabetes, abandonar fumo, controlar tudo. Você vai ver que esse paciente vai melhorar. Isso é um dado muito claro que a fibrilação atrial está sendo a manifestação de algo sistêmico que não está sendo controlado. É esse o ponto. Eu só ia fazer a comparação disso, que não é nem a comparação, na verdade nós estamos falando da mesma coisa, da insuficiência cardíaca com fração preservada, né? A IC com fração preservada é exatamente a mesma coisa que a fibrilação atrial. Não é uma doença que a gente chama de cardiocêntrica, como é uma miocardiopatia pós-infarto, ou qualquer coisa que o coração foi agredido. Sim. O coração está sendo agredido e por isso provoca a fibrilação atrial. Aliás, a FA é uma IC-FEP, né? A FA é por si só um modelo de IC com fração preservada na maior parte das pacientes. Né? E a gente sabe hoje que a IC com fração preservada, aquela diástole mais dura, o ventrículo distante, é um fator pós-fibrilatório muito grande, sem dúvida nenhuma. Talvez a FA seja uma manifestação precoce desses casos, né? Então, ele já está indicando para você que esse é um cara que você tem que eventualmente colocar a lente em cima. Então, a fibrilação atrial tem que abrir o olho da gente. Por que o cara está tendo fibrilação atrial? Você tem que correr atrás e ver o que está acontecendo. A conclusão é que a IC-FEP e a FA não é exatamente a doença. Tem que buscar o resto. O fator causal. E tentar sempre evitar a complicação. Também não é ela em si o problema. Você vê, eu tive um caso recente muito legal, só para encurtar a história. O cara chegou para mim de 32 anos, é sobrinho de uma técnica nossa lá da sessão. Começou a ter muita palpitação e foi no médico. Palpitação, tal. O que ele fez? O médico foi, examinou, não achou nada de interessante, pediu um eco. E no eco veio uma imagem deformando o teto do lado esquerdo. Aí, em seguida, ele foi para a ressonância. O cara tinha um tumor broncogênico. E o cara fazia fibrilação atrial sem parar. Tirou o tumor do cara, acabou a fibrilação atrial dele. Já é uma clara visão de que a fibrilação atrial era a manifestação de algo que estava incomodando o coração. Nós apresentamos na SOCESP esse caso. Então vejam que é muito simples, você tem que ver por que está acontecendo. Não adianta você querer dar amiodarona, anticoagular, chocar e seguir o cara. Não, por que o cara está tendo fibrilação atrial? Esse é o foco da questão. Essa coisa. E nós hoje temos a condição de descobrir isso aí, sem dúvida nenhuma. Quando eu era seu residente lá no Dante... Meu residente não, residente do Dante. Você. Eu me lembro, você falava sempre isso de a busca pelo ritmo sinusal a qualquer custo. A gente tinha esse negócio. Como é que você acha sobre isso agora? Eu acho que isso é válido. A onda P para nós é tudo, né? Quem não quer ter onda P? O grande problema é que às vezes você ter onda P é caro, né? É difícil, você tem que pagar muito caro para ter essa onda no eletro. Mas ainda acho que é importante. Mas a busca da onda P significa que você está pesquisando por que o cara está tendo doença. Esse é o ponto. Mas você ainda corre atrás. Sim, corre atrás. Quem acha que não, para que existe ablação, né? Investe milhões, é porque serve para alguma coisa, né? Isso aí. Tem outras vantagens. Eu sei, outras coisas. Então, Oi. Para ectopia atrial e taquicardia atrial, também funciona? Normalmente tem uma causa, como na fibrilação atrial? Ok, eu tenho uma teoria com relação a isso que é interessante. As pessoas, por exemplo, bolaram a ablação de fibrilação atrial, mas ninguém nunca explicou por que é no território de veia, né? Ninguém nunca explicou isso. Eu tenho uma teoria que eu defendo há cerca de 10 anos, eu escrevi muito sobre isso, pelo menos os dois artigos a respeito. O que acontece? Imagina comigo. Na desembocadura das veias no coração, isso vê veia pulmonar, veia cava e seio coronário. Nessa desembocadura tem receptores de distensão. O que significa isso? Toda vez que aumenta a pressão na câmara, você distende esses receptores. O que acontece? A distensão desses receptores fazem ectopias. Essas ectopias são utilizadas para acelerar o coração, para esvaziar o território que está cheio. Essa é a teoria que eu defendo há muito tempo. Então, por exemplo, no território da fibrilação atrial, você tem muito receptor no território de veia pulmonar, que já está mais do que provado. Tem uma publicação de 1937 de um cara chamado Donides, um cara muito legal. Ele descreveu em coração de sapo os receptores que estão presentes, de distensão que estão presentes na desembocadura das veias pulmonares no ato do sapo. E mostrou lá. E um dado interessante, esses receptores estão exatamente concordantes dos focos ectópicos que são ablacionados durante a fibrilação atrial, ablação de FA. Então existe essa coincidência. Então eu acho que um PD2 alto, uma distensão atrial,
Uma hipertensão arterial, por exemplo, distende átrio. Isso aumenta a pressão arterial. Isso dificulta o esvaziamento de sangue do pulmão. Isso distende veia pulmonar. Isso faz com que você tenha mais ectopia para acelerar o coração, para esse sangue ir embora e aliviar a pressão no pulmão. Mesma coisa na cava, mesma coisa no secundário. Esse é o meu raciocínio, é isso que eu defendo. Tem um trabalho muito legal que mostra aqueles marcapassos que você implanta e que mede a resistência pulmonar. Quando a resistência pulmonar aumenta, ele apita, ele dá um alarme. Tem um estudo muito interessante mostrando que toda vez que o marcapasso soava o alarme, aumentava e muito as ectopias atrás do paciente, exatamente no momento que a pressão pulmonar estava mais alta. Então, um dado interessante que realmente combina com o meu raciocínio, com essa relação, essa teoria. Então, eu acho que as ectopias podem ser secundárias a momentos em que você tem aí transitoriamente elevações de pressão intra-arterial por alguma coisa, e isso aí pode levar a ectopia de mais ou menos intensidade, e isso levar a fibrilação atrial futura, por exemplo. Agora, tem ectopias por várias causas, por hiperautomatismo, por efeito de tóxico, de álcool, droga, etc, etc. Mas estou falando do dia a dia. É impressionante, 30% dos routers que eu analiso, por exemplo, no mínimo 30%, número mágico da estatística, tem ectopia, tem taquicardia atrial. É impressionante. E por que tem isso? Provavelmente o mecanismo seja esse. Realmente é muito frequente. E algum benefício para o uso de antiarrítmico? Nesse caso, a gente tem dado preferência muito para beta-bloqueador, e dentro dos beta-bloqueadores a gente usa muito o metoprolol. O metoprolol, na minha opinião, eu já aprendi isso aí na prática, é o beta-bloqueador que melhor estabiliza átrio. Particularmente FA de estenose mitral, o metoprolol é muito bom, é muito interessante o efeito dele. No caso aí, se por acaso o beta-bloqueador isolado não dá, eu associo muito com o diltiazem. Tenho pacientes meus tomando só diltiazem e metoprolol, por exemplo. Essa semana mesmo vi um. Quando não dá certo essa dobradinha, eu uso muito propafenona. Propafenona isolado ou associado a beta-bloqueador ou diltiazem. A escolha é clínica, baseada em critério clínico, fundamentalmente. Raramente do amiodarona, raramente. A gente consegue controlar muito desses caras com essa associação. Entendeu? Agora, óbvio, você tem que tratar a hipertensão do cara, tá certo? Inibidor de ECA, etc, etc. Tudo. Muito bom. Então, a tireoide hoje, a mensagem que eu trago para vocês, a gente tem visto muito na clínica pacientes com hipotireoidismo causado por amiodarona com fibrilação atrial. Lembrar que o TSH é um hormônio protetor do coração com relação à FA. Isso é muito interessante. Quanto mais TSH o cara tem circulante, mais chance o cara tem de não ter fibrilação atrial. Interessante isso. Tanto é que não é comum você ter fibrilação atrial em hipotireoideu. Agora, se você dá uma droga antitiroidiana, se dá uma droga para tratar o hipotireoidismo, por exemplo, uma levotiroxina, e que você suprime muito o TSH desse cara, ele começa a fazer fibrilação atrial, indicando que você tem um efeito direto do fármaco, mais a queda do nível plasmático do TSH, que deixa de dar proteção para o átrio. Então, a mensagem que eu trago para vocês é: fiquem de olho nos pacientes seus que tomam levotiroxina, que existem hipotireoidismo subclínico, hipersubclínico, que é profibrilatório. É impressionante. E não tem escolha, não. Qualquer um desses da prática clínica aí provocam isso. Então, faz parte do questionário do dia a dia, quando você recebe o paciente com fibrilação atrial, toma levotiroxina ou não? Se tiver, reduz a dose, porque isso é um fator importante. Isso é fato. A gente vê muito isso. Associado à atividade física, tem alguma diferença? A ectopia não diria tanto, mas a fibrilação atrial que você desencadeia ao esforço é preditora de FA futura. Você tem um cara de 50 anos, faz o teste ergométrico e no final do teste ele faz um FA. Esse é um candidatíssimo a ter FA futura, está bem demonstrado isso. Isso é fato. Agora, como é que trataria nesse caso? Eu posso pensar na possibilidade de uma... É o conjunto de Mas coisas. eu poderia pensar numa dose vascular para esse paciente? Se tiver um outro efeito, não. Não, de anticoagulação não. Não dá para... Não falei isso aqui. Não falei isso aqui. Não dá para você pensar nisso. Eu pensaria mais num caso, um beta-bloqueador, dar um IECA, um BRA, um diurético, eventualmente, para tratar a hipertensão. E avaliar os outros fatores de risco. Sem dúvida. Sem dúvida. A FA é a manifestação de que tem alguma coisa errada no coração. Alguma coisa está agredindo o coração. Que não é o envelhecimento desse coração. Não necessariamente. Não necessariamente. O que você acha que tem de possibilidade de eu dizer que do envelhecimento desse músculo, desse coração, desse sistema elétrico, pode levar a FA? E
Quantos por cento? O que está demonstrado hoje é que não é a fibrose do envelhecimento que causa a FA, é o contrário. É a fibrilação atrial que o paciente começa a ter ao longo da vida, que faz mais fibrose e que aumenta a chance da fibrilação atrial se manter. Tem um estudo anatomopatológico muito legal disso aí, que avaliou cerca de 20 espécimes, que mostrou lá que diferentes graus de fibrose atrial, os caras que tinham mais fibrose aqueles que tinham FA crônica por muito tempo. Está indicando que provavelmente seja a FA que causou aquela fibrose nele, e não o contrário, eventualmente. Porque o cara que tem menos FA tem menos fibrose. Tem mais FA o que tem mais fibrose. Interessante isso aí. Muito bom. FA é uma loucura, né? Você pois é. Acho que fica uma boa lição para o pessoal que lida no dia a dia com eletrocardiograma, quem está se formando. Vamos avaliar a onda P com amor e carinho, hein? Onda P é onda P, aqui é a normalzinha que está acostumado. Mudou de morfologia, tem coisa aí atrás, tá? E acho que isso, eu valorizo muito isso, e eu tento passar isso também para frente. Então, por favor, vamos amor e carinho com a onda P. Né? Pra você ter uma ideia, tem uma publicação interessante de doenças que causam alteração de onda P. Ovário policístico altera a onda P. Pra você ter uma ideia. Dismenorreia altera a onda P. Você tem uma ideia. Então, existe uma série de doenças que você nem imagina que alteram a onda P. Não sei, se eu não fizeram esse teste ainda. Se aumentar a pressão torácica, quem sabe? Bom, eu vou encerrar, vou passar a palavra para a Carla para dar o finish.